tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique Soares e vocês estão no canal do portal Mercado e Gestão na Saúde. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar aquele sininho de notificações e acompanhar os nossos conteúdos semanais. E dentro desses conteúdos nós temos vídeos com conteúdo sobre gestão, lives com profissionais de saúde e de áreas que atuam dentro também da saúde, e diversos outros temas que vão ajudar você, que é gestor profissional de saúde e empreendedor da área, a conseguir trazer melhores resultados para o seu negócio com o quê? Com ferramentas de gestão, sem fórmulas prontas e sem nenhuma mágica. Muito trabalho, muita gestão e principalmente, como eu falei, muitas ferramentas. E no bate-papo de hoje nós vamos receber aqui a Lívia Mesquita, que faz um trabalho muito especial aqui em Goiânia com a questão da imagem das pessoas, imagem das empresas, e é um bate-papo que eu tenho certeza que vai agregar muito para você que está na dúvida sobre como escolher o uniforme dos colaboradores, como trabalhar a sua própria imagem, você que é médico, dentista, esteticista. Vai ser um bate-papo muito rico e convido você a ficar aqui com a gente e acompanhar também os próximos conteúdos. Lívia, seja muito bem-vinda aqui em nosso canal. É uma honra te receber aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, eu quero te dar o microfone e o palco para você se apresentar para quem está nos assistindo. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada, né, de estar nesse canal aqui hoje. Eu sou Lívia Mesquita, eu sou consultora de imagem e posicionamento e especialista na área médica, imagem médica e imagem política. Então, imagem médica envolve aí as NRs, né, envolve toda uma questão de segurança, mas envolve também a questão da percepção da marca pessoal e também da marca da empresa. Então, eu sempre falo que imagem é o primeiro impacto. É o primeiro impacto que as pessoas vão ter a respeito da sua empresa, a respeito da sua clínica, a respeito de você médico, você profissional da saúde. Então, imagem é o primeiro impacto. Então, eu trabalho, né? Eu ajudo as pessoas a transmitirem a mensagem intencional de acordo com o que elas querem transmitir. E não, eu brinco, Luiz, eu falo que a gente não é por acaso, então a gente precisa colocar intenção na nossa imagem. E eu acho que quando a gente fala de imagem, é sempre um tema muito polêmico. Talvez nesse ano de 2024 ainda mais, porque nós estamos no auge do marketing médico, das instituições de saúde se posicionando nas redes sociais e no marketing offline também, de certa forma. E é uma área que está passando por uma revolução muito grande. A própria gestão em saúde não é uma área muito antiga, como a grande indústria de automóveis, de alimentos, de produtos, de matéria-prima. Nós estamos nos aperfeiçoando, essa evolução tem mais ou menos aí 20 e poucos anos, e o marketing vem muito em cima disso. Então, hoje sou diretor de um hospital, sou diretor de uma clínica de diagnóstico por imagem, sou médico que tem uma clínica que atua com várias especialidades, ou a minha própria especialidade atua em vários exames. Ele tem que se preocupar com muitas coisas, com as finanças do Uhum. negócio, onde que ele busca capital para ele poder reinvestir, como que ele gerencia esse dinheiro que entra, como que ele treina as pessoas que vão trabalhar com ele, como que ele deixa sucessores na clínica dele, de repente é o filho, de repente são outros profissionais que vão ser gerentes financeiros, gerentes e administradores. E mais também importante do que isso nos dias de hoje é quem que é o meu público? Lá nas consultorias que nós fazemos na Comerciare, uma das primeiras perguntas que nós fazemos no início de uma consultoria é: quem que é o seu cliente? Muitas empresas de saúde, até para nossa surpresa, não sabem quem é o seu cliente. Então nós temos É. que fazer todo um estudo, trazer ferramentas para ajudar a identificar. Porque se eu sei quem que é o meu cliente, aí sim eu consigo desenhar uma estratégia de comunicação, escolher uma rede social para focar, entender qual que vai ser essa linguagem dentro da redação publicitária, questão das imagens, questão agora dos influenciadores que estão muito presentes
no mercado de saúde, mais do que nunca. Nós temos até cases de clientes nossos com a presença de influenciadores e garotos propaganda. E às vezes o próprio empresário, o próprio dono da empresa é o maior influenciador. A gente tem visto isso até com a CIMED, né? Vamos dar um exemplo aqui da área da saúde. Então, as empresas também vão ter que começar a repensar o orçamento para esses influenciadores. Verdade, verdade. E além de tudo isso, nós temos a imagem da empresa. E aí o tema da nossa live hoje é falar sobre vaidade ou segurança, a questão do uniforme, né? E eu Isso. quero já começar abrindo esse papo com você, porque nós falamos de toda a gestão, que agora nós temos que investir em marketing. E tem a questão da gestão e da imagem por cima disso, né? E aí, o que não pode faltar na hora de definir, por exemplo, o uniforme, e quais são os pontos importantes que a empresa deve levar em consideração nesse processo da escolha desse modelo do uniforme? Uhum. Então vamos lá. Antes da gente chegar no uniforme, a gente precisa falar dessa questão também, dessa gestão aí de marca pessoal, do médico, a marca pessoal do profissional da saúde, e até que, assim, que às vezes as pessoas perguntam para mim, o que é branding, né? Nossa, é tão famoso, se fala tanto brand, personal branding, rebranding, mas o que é isso, Lívia? Às vezes as pessoas me perguntam isso. E brand, eu falo que é a gestão da sua marca pessoal. Então, o que é a marca pessoal? Marca pessoal, ela é baseada em 3 pilares: imagem, reputação e identidade. O que é identidade? Identidade é quem o profissional é. Ele é calmo? Ele é mais agitado? Ele fala devagar? Ele fala rápido? Né? Tudo isso faz parte da identidade desse médico. E é tão engraçado isso, Luiz, porque às vezes quando eu vou atender algum médico, algum profissional, eu gosto de chegar um pouquinho mais cedo e ficar ali na sala de espera ouvindo. Sabe essa pesquisa que você falou que faz? Quem é o público desse lugar, né? Então, eu fico pensando, como que tá a imagem, como que tá a reputação, a identidade? E tem pessoas que se identificam, eu brinco e falo assim, que se identifica até com a grosseria do médico. Porque alguns vão falar assim, nossa, sabe aquele médico fulano de tal? Nossa, ele nem olhou na minha cara, não me pediu um exame, nem me olhou direito. Foi logo passando remédio e logo me pondo para correr do consultório. E já vai ter aquele outro paciente, cliente, que vai falar assim: eu gosto é desse médico, porque ele é assertivo, ele não vem com enrolação. Não ficou me mandando, não ficou. Ele é assertivo, porque não ficou me pedindo um tanto de coisa. Tá vendo como isso é uma característica de identidade que reflete na conexão ou não desse paciente? Então, faz parte dessa marca pessoal. No pilar reputação, eu acho que é onde as pessoas estão confundindo aí, que elas se preocupam tanto em crescer no digital e esquece da reputação. E aí, às vezes, você vê médicos, eu falo que tem algumas profissões, por exemplo, médicos, advogados, que eles se sustentam muito tempo ali naquela profissão, num escândalo, por exemplo, por quê? Porque ele construiu uma boa reputação. E aí, reputação é o que as pessoas falam de você na sua ausência. Então, vamos imaginar, eu gosto de dar o exemplo da minha mãe, eu nunca vi minha mãe falando palavrão. Se alguém me contar que encontrou com a minha mãe lá na esquina e que ela estava xingando todo mundo, eu não vou acreditar, porque não faz parte da reputação dela. Pode ser verdade? Pode ser, mas eu não vou acreditar. E aí, por isso que a gente vê muitos médicos que passa por um escândalo e o médico continua lá no topo. Segundo escândalo, continua lá no topo. Porque de maneira consciente ou inconsciente, esse médico alimentou uma boa reputação. E aí tem médico que esquece da reputação, que esquece de alimentar uma boa reputação. E reputação é como um banco que a gente vai depositando, né? Então,
Todos os profissionais, seja da área da saúde, o colaborador, se ele é sempre muito pontual, o dia que ele chegou atrasado, aí ele vai sacar do banco que ele depositou. A pessoa vai falar assim: tá tudo bem, ele chegou atrasado hoje, porque ele deve ter te dado algum motivo para isso. Algum motivo muito justificado. Agora, se ele sempre chega atrasado, ele vai sacar de onde? Do banco da reputação. E aí vem essa reputação como um todo, né? Dentro ali do ambiente da clínica, do hospital, do ambiente da saúde. É o médico que sempre chega atrasado, é a clínica que sempre nunca tem água. Eu já vi isso. Nunca tem, sempre, nossa, acabou o café, toda vez que você vai, acabou o café naquele horário. Olha a reputação, olha o banco da reputação ali, que você vai depositando, só que de maneira negativa, né? Na verdade, você deixa de depositar. E dentro dessa gestão de marca, a gente tem o pilar imagem. Então, o que é imagem, né? Dentro da imagem, imagem é aparência, comportamento e conteúdo. Então, pensar na imagem, pensar no uniforme, pensar nessa coisa, nossa, qual que é o impacto da imagem do meu colaborador? Qual que é a imagem o impacto da imagem do médico? A gente precisa voltar e pensar em todos esses pilares, né? Que dentro da imagem eu tenho aparência, comportamento e conteúdo, e a imagem faz parte da gestão da marca também. E aí, acho que agora já deu para fazer assim um panorama, né? Do que para a gente entrar mesmo nessa questão do uniforme profissional, o que não pode faltar no uniforme. Porque algumas pessoas vão falar, ah, Lívia, é vaidade, não é? É vaidade. Aí, às vezes, eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu vejo umas médicas com jalecos assim, que tem uma manga não sei o quê, que é do material, que parece um plástico, que parece um não sei o quê, que parece que é brilhoso. Nossa, eu acho isso muito vaidade. Será que precisa mesmo disso? E aí é o que a gente vai falar agora, né? O que a gente vai falar aqui. Será que precisa? Será que isso é uma questão de vaidade? Será que muita vaidade e pouca segurança? Então, quais são os pontos, então, que a gente precisa observar na elaboração de um uniforme? O primeiro ponto é a questão da profissão. Como assim, né, profissão? Qual que é o ponto, o que a gente tem que seguir nas NRs, né, na segurança dessa pessoa? Então, nossa, se eu tenho... E aí a gente começa a ouvir histórias, né? Quando eu vou atender, por exemplo, um hospital, quem é do receptivo pode usar um sapato fechado, mas que seja mais cavado. Quem já vai, tem acesso a centro cirúrgico, já não pode. O sapato tem que ser todo fechado. E aí as pessoas vêm questionar, sabe, Luiz? Ah, mas não dá, mas não sei o quê. E aí é tão engraçado que os meus próprios alunos me contam histórias, né? Lívia, você acredita que fulano estava fazendo um procedimento e a agulha caiu e enfiou assim, ó, puf, no buraquinho do Crocs? E aí? E se tivesse seguido direitinho a recomendação lá de segurança, teria evitado esse problema. Então a gente precisa. Você está sem som, Luiz. Meu Deus! Então, o primeiro ponto é considerar onde, né? Primeiro ponto, a segurança. Dentro dessa segurança, eu posso uma unha grande? Não. Eu posso, dependendo, né? Nossa, recepção pode, não pode. Ou pode, né? Então, isso daí, se a gente for pensar uma pessoa que vai ministrar um medicamento, que vai colher sangue, ela não pode usar uma unha grande. E aí as secretárias nas clínicas normalmente, não, eu posso usar unha grande. Pode, pode. Convém? Não convém. E aí a gente vem para a segunda parte dessa elaboração da imagem, que são as políticas da empresa. Então, primeiro ponto, profissão. Segundo ponto, política da empresa. E aí a empresa ela tem que estabelecer um dress code.
que é um código de vestimenta dentro dos valores da empresa. Então, vamos imaginar, se eu tenho uma empresa que ela fala da questão de modernidade, de trazer inovação, de aceitar todo mundo, faz sentido eu ter cabelos de várias cores, de vários comprimentos, pode até fazer sentido. Uma maquiagem mais elaborada pode fazer sentido para secretárias, um uniforme que seja mais colorido, de acordo com a política da empresa. O que acontece? Às vezes, quando eu vou dar essa consultoria, a empresa nem sabe quem ela é, nem para onde ela quer ir, nem o que ela quer transmitir. E aí, o que acontece? Às vezes, os valores do dono da clínica, né, do médico ali, dono da clínica, está refletido na empresa, mas a empresa não tem uma identidade própria. Então, é preciso entender os valores e criar políticas dentro dessa empresa. Então, já aconteceu, por exemplo, eu atender hospitais que eram evangélicos. E aí, mesmo as pessoas que estavam poderia usar, por exemplo, um esmalte escuro, de acordo com a profissão, de acordo com as normas de segurança, até poderia, mas dentro da política da empresa não poderia. E aí, o que eu falo? Quando a gente pensa na gestão de carreira, não adianta o colaborador, eu brinco, falo, não adianta ele querer espernear e não concorda, muda de empresa. É triste demais você trabalhar ali todos os dias da semana com uma roupa, com uma coisa que você não se sente bem. Então, os valores da empresa têm que estar muito claro para esse colaborador, até para ele decidir se ele quer fazer parte disso ou não. E aí vem a importância da imagem desse colaborador, né? Porque ele é o primeiro impacto, igual a gente falou, ele é o primeiro impacto que a gente vai ter, ele representa, ele carrega a imagem do hospital, ele carrega a imagem da clínica. Então, se a imagem dele não está coerente com os valores da empresa, eu ponho tudo a perder. Então, precisa carregar esses valores. E a gente faz isso, a imagem, né? Imagem, igual eu falo, não é só roupa, é um pilar. Imagem é aparência, imagem é comportamento, imagem é conteúdo. Então, a gente precisa de todo esse conjunto. E falando, né, da aparência, a gente também precisa pensar na elaboração desse uniforme na localização geográfica. Porque o uniforme que é elaborado para quem trabalha em Goiânia e para quem trabalha lá em Porto Alegre, lá no sul, é diferente. Verdade, Lá no verdade. Nordeste é diferente. E aí, o que a gente precisa pensar? Até na questão dos materiais, porque eu tenho materiais que são sintéticos, tecidos que são sintéticos. O que ele vai causar? Esse efeito de suar mais, né? Ele não absorve o calor do corpo. Em compensação, vai amarrotar menos, vai dar menos manutenção. São tecidos que não amarrotam com muita facilidade. Mas, por outro lado, eu tenho os tecidos com fios de base natural. E aí, esses tecidos, eles vão amarrotar um pouquinho mais? Vão. Mas eles vão absorver melhor o calor do corpo, a temperatura do corpo. Então, isso precisa ser pensado. Então, nossa, é lindo você ver as secretárias todas de blazer. Nossa, eu também acho muito bonito. Mas isso é funcional para o que elas fazem? É funcional para a região onde elas atendem? Ou vai deixar todo mundo morrendo de calor? Então, a gente precisa pensar também na localização geográfica. Mais do que a localização geográfica, como que é a locomoção dessa pessoa? Ela vai de ônibus? Ela vai de moto? Como que é? Ela sai da casa dela com uniforme e ela vai trabalhar, né? Ela faz esse trajeto de uniforme? Ou ela tem lá no local de trabalho um ambiente, um armário, alguma coisa para que ela possa deixar esse uniforme lá e ir e voltar com a roupa dela? Então, tudo isso precisa ser pensado na elaboração desse uniforme. Outro ponto que aí você já me contou esse ponto importante, né?
Cuidado e manutenção da peça. Como é o cuidado? Como as pessoas vão lavar essa roupa? E aí, Luiz, hoje é um dos materiais mais usados no mundo é o jeans e o algodão. São os tecidos mais conhecidos no mundo inteiro. O algodão é tudo, né? Eu brinco, falo assim, todo tecido vai ter sua vantagem e sua desvantagem. O algodão, mesmo um algodão muito bom, ele é feito para durar aí uma média de 20 lavagens. Agora você pensa 20 lavagens para uma roupa que você usa todos os dias. E aí, nossa, mas algodão é tão legal, é barato eu fazer uma camiseta de algodão. Tá, mas espera aí. São quantas camisetas para esse colaborador? Quantas vezes ele vai lavar essa peça? Como que essa peça vai ser lavada? Pode ser lavada com qualquer sabão? Então, isso é muito importante. Como fazer a manutenção dessa peça. Isso precisa ser pensado. E aí, o que eu falo? Às vezes é melhor gastar, que não é um gasto, é um investimento com bons tecidos que vão ser mais duráveis do que um tecido que vai se desgastar muito rápido. E aí, aquele uniforme que era para ser algo bonito, que era para ser a cara da empresa, de repente está feio, está desbotado, está relaxada a gola. E aí? Qual a imagem, né, que o público, que o cliente, que o paciente vai ter ali desse colaborador? Porque não é do colaborador, é da empresa. É da empresa e interfere diretamente na experiência do paciente. Aquele senso ali de higiene, de organização, de atenção, de cuidado, isso impacta na experiência do paciente. E um outro ponto que talvez algumas empresas esquecem, que interfere na experiência do colaborador, que é o Sim. primeiro cliente da empresa. Você gera um transtorno danado, eu já vi casos de empresas que escolheram um tipo de uniforme e não ficou tão legal porque naquele local as pessoas se locomovem de moto. Então, se o meio de transporte, como você falou, que a pessoa usa para ir ao trabalho, o tipo de uniforme gera impacto na rotina dessas pessoas. Questão de ônibus, eu até sempre brinquei que roupa social nunca combinou, sapato social, roupa social nunca combinou com ônibus, porque o sapato social, até na cadeira que você senta, ele arranha com muita facilidade. Um ambiente tem muita gente, a roupa amarrota e o sapato arranha. Então é difícil, né? A gente tem que A pensar em gente todos os detalhes, né? tem que pensar em todos esses detalhes, tem que pensar no contato que né, nesse nível de contato entre cliente e colaborador. Nossa, é uma pessoa que vai trabalhar lá dentro do escritório, né? Vai trabalhar lá mais fechadinho, tem muito contato com o paciente ou tem pouco contato com o paciente. Tudo isso precisa ser pensado para pensar na questão da segurança também desse colaborador. E ainda falando sobre cuidado e manutenção, uma das coisas muito importantes é a gente eliminar os ruídos de imagem. Que às vezes o colaborador não sabe o que é um ruído de imagem. E eu brinco e falo assim, né? Ruído de imagem é quando você está falando uma coisa e está difícil entender o que você está falando, porque a imagem está comunicando outra coisa. Eu brinco, tem um episódio do Chaves, agora vai todo mundo saber a nossa idade, né, Luiz? O episódio do Meu Chaves, Deus. que ele fala assim, ó, não, não, sim, sim. E fica confuso isso, né, essa expressão. E aí, quando tem um ruído ali na imagem do colaborador, é a mesma coisa. E aí, né, a empresa está lá investindo no marketing para mostrar que é sério, para mostrar que o valor é justo, para mostrar que tem valor, né, e que não é só preço. Mas aí o seu colaborador está lá vestido de uma maneira desleixada. Aí, como que eu vou ver todo esse valor, toda essa capacidade daquela empresa, se o colaborador está transmitindo desleixo? E aí, onde que vem esses pontos os mais importantes nos pontos aí que transmitem desleixo, tá? E aí, tem gente, às vezes eu falo assim, nossa, eu não vou falar sobre isso.
porque eu acho que isso é muito básico. E aí eu vou atender clínicas e aí me pedem, fala. Falo, óbvio precisa ser dito. Porque até Sim, porque, sempre. né, na questão dessa elaboração desse código de imagem. Então, o que vai transmitir a ideia de desleixo? Sapato sujo, cabelo sujo, barba mal feita, barba grande, roupa mal ajustada. Então, aquela calça que está caindo do corpo, a pessoa emagreceu, a calça está caindo. Isso transmite muita ideia de desleixo. E não tem a ver com marca, com ser caro, ser barato. Tem a ver com ajuste, com adequação. Roupa sem barra. E aí a gente vê Hum, muito, às vezes, né? Às vezes até na hora que você chega na clínica, no hospital, o segurança que tá lá na porta tá com uma roupa que não tem barra. Você fala assim: o que aconteceu? A roupa precisa ser ajustada para essa pessoa. Precisa caber, precisa. Eu falo que a gente, né? A gente é do tamanho do espaço que a gente ocupa no mundo. Como assim? A gente é de um tamanho e a roupa é de 3 vezes o tamanho. Então, isso transmite a ideia de desleixo. Mulheres, cabelo sujo, homem, barba mal feita, pelos, pelo no nariz, pelo na orelha. Então, tudo isso transmite essa ideia de desleixo. Então, se não existe essa preocupação da empresa, e olha só, a gente está falando da área do quê, né? Saúde. exatamente, saúde. Como que se transmite a ideia de saúde e bem-estar se os colaboradores, desde o segurança, lá na porta, lá no estacionamento, até a experiência do paciente, até chegar ao médico, se eu não vejo saúde nas pessoas? Se muito pelo contrário, se tem ruído, o ruído eu vejo o quê? Desleixo. Então, fica duas mensagens, né? Sim, sim, sim. E tudo mais uma vez, está ligado à estratégia do negócio. Quando eu chego em uma empresa, eu pergunto para eles: tem um planejamento estratégico? Não, não tem. Então, se a empresa não tem um planejamento estratégico, automaticamente ela não sabe onde ela está, não sabe onde ela quer chegar, ela não tem ideia do o que ela precisa fazer para chegar até lá, e tudo na empresa tem que ser milimetricamente pensado. Então, você pensa, por exemplo, meu imóvel é de esquina. Não, meu imóvel é dentro de um prédio, num prédio comercial. Ele fica numa venda movimentada. Não, fica numa rua só residencial. Tudo isso faz parte da estratégia do negócio. E agora vamos pensar no Uhum. marketing. O marketing vai ser mais humanizado, com pessoas reais, não um banco de imagens ou modelos. O marketing não, esse marketing ele tem que trazer mais credibilidade à imagem do profissional. Não, aqui a gente pode tratar mais uma coisa de beleza, de bem-estar, talvez uma coisa até um pouquinho lúdica. Tudo isso é válido, mas tem que estar previsto em algum lugar. Onde que é esse lugar que tudo isso tem que constar e está escrito lá detalhadamente? Planejamento estratégico, que é uma coisa que as empresas, principalmente na saúde, ainda trabalham sem ter. Então, se você perguntar onde que você quer estar daqui a 3 ou 5 anos, talvez um pouquinho a mais, as empresas não têm essa ideia. E aí acabam tomando decisões no meio do caminho que não são tão boas. Investimentos ruins, acaba investindo em regiões ruins, em marketing que não funciona. Então, é uma série de fatores que faz um negócio dar certo. Eu até brinco muito que a gente está naquela onda do profissional high ticket, né? High ticket é tudo, menos marketing. Como é que eu É. quero cobrar mais caro se eu sou igual a todo mundo? Se eu entrego o que todo mundo entrega? Eu tenho que ter uma especialização. Eu tenho que ser o único médico, o único dentista na região que eu estou, de repente até na cidade onde eu estou, que faz aquele tipo de tratamento. Aí eu vou receber mais por isso. Né? Uhum. Uma relação que a gente tem em relação a preço é escassez, né, ou abundância do recurso. Então, há uns anos atrás, você lembra que estava com problema em relação à produção, né? Produção, assim, a questão natural do tomate. E aí ficou brincando Uhum. que o tomate chegava no supermercado num carro forte. Você lembra Sim, disso? Estava lembro. escasso. Então, se estava escasso, estava caro. Hoje não, o tomate já voltou há muito tempo, seu preço normal. Vez ou outra ali tem problema ali na questão das plantações, clima.
e todos esses impactos que geram nessa parte da agronomia, mas vira e mexe, o arroz também passou por isso, o feijão já passou por A gente isso. tem muito claro o teste de Covid, né? Olha a Sim, variação que a gente tem de quanto custava um teste há 2 anos atrás e quanto que custa hoje. hoje você faz em casa o teste. Você compra ele e faz em casa. Álcool em gel no início da pandemia, nós ainda estamos em fevereiro, então ainda não completou 4 anos exatos de quando fechou tudo pela primeira vez. Mas agora, no finalzinho do carnaval, agora não, na época, no primeiro dia útil depois do carnaval, teve o primeiro caso, teve a primeira morte. E aí o álcool em gel, você lembra bem que ficou escasso também. Sim, sim. Ficou escasso e começou a subir o preço. Luva, máscara, gorro, propé. Então, estou trazendo esse exemplo aqui para dizer que o tal do high ticket aí, a moda do momento, não está ligado à ferramenta de marketing, e sim a posicionamento e estratégia. Não, a minha estratégia não é atender, vender caro, eu quero atender barato para pegar mais pessoas e ganhar no volume. Aí é claro que a sua clínica não vai ter a maquininha lá de água com gás e cappuccino, ela não vai ter certos tipos de revestimento na parede e no piso. Tudo é uma estratégia e você escolhe onde você quer estar. Não é o mercado que define isso para você. A não ser que você encontre uma oportunidade, mas é você quem escolhe. É, eu gosto de fazer uma analogia simples. Eu falo, o que é posicionamento, né? Posicionamento, imagina um supermercado. Onde que o produto, você é o seu produto. Onde que o seu produto tá? Tá na prateleira de baixo? Tá na prateleira de cima? Tá na Sim, prateleira ali, ó, na altura dos olhos, né? E aí o seu produto, a sua imagem é a sua embalagem. A sua embalagem é atrativa. exatamente. E o produto Exatamente. que você oferece é o que está dentro da embalagem. Então, às vezes, as pessoas precisam comprar primeiro a embalagem para depois comprar o que está dentro. E aí, reputação é quando vem aquela pessoa no mercado e você está com o produto na mão, assim, não sei se eu compro, não sei se eu não compro. E alguém vem e fala assim: pode comprar, que é muito bom, é uma delícia. Opa. Isso é E aí a reputação. pessoa vira um consumo recorrente na vida da pessoa, né? É, Eu vi esses dias um desses empreendedores mais famosos falando que um desafio de se vender alguma coisa, seja um produto ou serviço, todos nós vendemos uma dessas duas coisas, é você fazer o cliente comprar de novo. E comprar de novo. E ele falar assim: eu não posso viver sem isso daqui. Okay? E você entrega, às vezes, uma solução que é única, a pessoa chegar e falar: eu quero mais, o que, que você tem mais para mim? Tudo isso envolve até o processo de você se especializar, até quanto que você vai cobrar por isso. sim, Ah, se eu sim. quero ter uma clínica high ticket, o nível do uniforme vai ser muito superior. Vai passar uma imagem muito É a superior àquela que você embalagem, quer. né? É a embalagem. É a embalagem que eu tô falando. E às vezes, embalagem, né? Às vezes, um mesmo produto, vamos imaginar aqui uma pipoca. Eu posso colocar essa pipoca numa embalagem de papel, eu posso colocar Sim, essa pipoca numa lata, eu posso colocar essa sim, pipoca num saquinho de plástico, ou eu posso colocar ela embrulhada num papel de seda, numa lata personalizada com laço em cima. sim, sim. Eu vivi isso em uma empresa que eu trabalhei. A primeira questão desse caso que eu estou contando. Se achava que o uniforme do concorrente era mais bonito que o nosso. Tinha o blazerzinho nas meninas, era uma coisa que trazia um aspecto mais de exclusividade, talvez um pouquinho de luxo, e o nosso era um uniforme às vezes mais funcional. E aí teve que fazer um trabalho para isso. Aí depois essa empresa fornecia ali um lanchezinho para o paciente ali por causa do jejum. E aí o concorrente começou. Esse caso ficou, inclusive, muito conhecido aqui em Goiânia. Talvez você vai saber quem que é, não vou falar a marca aqui, as marcas envolvidas nesse processo. Uhum. Mas aí no verão começou a dar picolé no desjejum. Aí começou a dar pão de queijo. E aí o pacotinho do pão de queijo era todo colorido e tudo. O da empresa que eu tava era branco apenas, não tinha nem a logomarca da empresa. O copinho era de Aí é o isopor. diplominho da criança É, corajosa. esse até a nossa empresa tinha. Tinha outros detalhes, outros pontos de contato que eram superiores no nosso caso. Mas essa repercussão do lanche foi tão grande que as pessoas ganhavam
indo a essa empresa fruta, tinha maquininha lá da Nestlé com opções gratuitas de bebida, e as pessoas começavam a postar isso nas redes sociais. Eu fui fazer um cliente oculto, mandei para a diretoria, mandei para o meu gerente, o meu e-mail foi até para a diretoria, e ainda a diretora respondeu com cópia para mim e falou: não, a gente está buscando melhorar e tudo mais. Então, olha o tanto que esses detalhes, né, numa marca, na imagem da empresa, fazem toda a diferença, né? E a empresa que eu estava, muito pelo contrário, estou elogiando, porque rapidamente ela reagiu. E a outra Reagiu, empresa reagiu. descobriu que fazer isso não é tão rentável, porque as pessoas esquecem do custo. Não, vamos pegar esse cliente aqui, mesmo que seja iniciar por um preço mais barato, depois a gente reajusta, vamos pegar mercado. E aí depois a empresa descobre que ela está tendo um prejuízo monstruoso. 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 Então, esses detalhes são importantes. É por isso que hoje a gente vê, por exemplo, quantas marcas já faziam collabs com Disney, com Pixar, Star Wars, Marvel e tudo, e agora você vê outras marcas fazendo collabs, Boticário fazendo collab com a Netflix, Uhum. a CIMED, que é um dos exemplos, um dos modelos que a gente está tendo de marketing hoje. A indústria farmacêutica, o próprio João Adib fala, era uma indústria cinza. Ninguém lembrava da indústria, da empresa. Era um medicamento. É o Viagra, é o remédio, a dipirona, Novalgina, todos esses medicamentos, Cimegripe. E aí, de repente, eles falaram: não, as pessoas têm que gostar, respeitar e admirar também a indústria. E aí veio lá aquela collab com a Fini, muito Com a famosa, agora tem Fini, que collab foi também. uma explosão, né? Sim, agora com a Netflix também, alguns produtos. Então, essa imagem é muito importante. E quando a gente fala do dress code que você trouxe para gente, a própria CIMED tornou-se uma marca registrada a questão daquela camiseta amarela, né? Que até é um dos pontos que a Uhum. gente tem que comentar aqui um pouquinho, até onde que isso é bom para a empresa, ter uma camiseta padronizada. Então, a CIMED tem a camisa amarela, a Stone tem a camisa verde, a mineradora Vale tem aquela camisa com aquele tom de verde que eu não sei explicar qual que é. Até onde que isso é bom ou ruim para uma empresa, Lívia? Bom, eu acho que é importante porque gera uma identificação rápida, né? E é ponto de contato. Eu falo que cor é um elemento de imagem, é um elemento de imagem muito, muito importante. Se eu falar para você aqui, ó, banco digital roxo, certeza que você Sim. lembrou, né? É, fast Bebida food vermelha vermelho, né? também. Bebida vermelha, franquia de café verde. Lembramos. E aí, as pessoas, né? Mais importante, às vezes, muitas empresas se preocupam muito assim com a logo, mas às vezes a cor é o impacto mais importante. Então, o Sim. trabalho da CIMED foi exatamente essa pegada da cor. Não é uma cor comum, se a gente for pensar, né? É um amarelo intenso. Que aí na psicologia das cores, o amarelo transmite a ideia de energia, de calor, de euforia, de alegria, gera um senso de urgência também. E não foi um amarelo clarinho, é um amarelo intenso. Que o amarelo intenso transmite? A ideia de euforia, de ousadia, de alegria. Então, todo esse movimento, olha só, quando você fala para mim assim, porque eles se posicionaram, eles quiseram ir lá e tipo, agora a gente vai ser visto no mercado. O que eles fizeram? Olha a imagem para ser visto. É uma imagem que é vista, né? Sobre, acho que a gente já falou sobre a questão da Vale, por exemplo, que é o mesmo uniforme, né? Desde o diretor até quem está mais no operacional. Se a gente for pensar na questão, e aí eu preciso entender um pouco mais a filosofia da Vale, um pouquinho mais dessa filosofia da Vale, mas de maneira muito simples e muito sem muito conhecimento sobre isso, só uma impressão aqui, né? Deixando bem claro. Então, é uma impressão de uma pessoa que não estudou sobre a história da Vale, sobre o propósito da Vale, mas como uma pessoa, digamos assim, eu sou a cidadã comum.
A Vale tem projetos muito interessantes, projetos lindos de sustentabilidade, tem projetos para criança, tem projetos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica. Então, é como se a impressão que eu tenho morando numa cidade onde tem a Vale presente na cidade e foi feita toda uma implementação, é que a Vale quer transmitir essa ideia de que ele está ali para ser para todo mundo. Que a Vale, Interessante. estando naquele ambiente, ela vai favorecer todos. Ela não vai favorecer. Sabe quando chega uma empresa na cidade, uma empresa grande, fala assim: isso aí só vai ajudar rico. E a Verdade. Vale não é só empregar as pessoas quando ela chega numa cidade. A Vale vai implementar a escola. A Vale ela vai atuar na construção civil, porque vão ser construídas casas para as pessoas, para os funcionários da Vale. Ah, é para o funcionário da Vale? É para o funcionário da Vale, mas olha quantas pessoas são envolvidas ali nesse movimento, dessa construção, nessa implementação. Quando a Vale chega numa cidade, Vale está na cidade, tem projetos, né? Igual eu falei, eu já vivenciei, eu já tive a oportunidade em projetos da Vale. Tem um projeto de biojoias que eu acho uma coisa incrível para mulheres fazer joias, fazer as biojoias com sementes. Inclusive, como eu sou da área da moda, né? Inclusive, um desses projetos foi parar no São Paulo Fashion Week, no desfile do Ronaldo Fraga. Olha Então, só. assim, é algo muito incrível. Mulheres, imagina, mulheres lá do interior do sul do Pará, aprendem a fazer as biojoias através desse projeto da Vale, em parceria com o Ronaldo Fraga. E aí essas mulheres vão para São Paulo para poder expor as peças dela no São Paulo Fashion Week, que é a referência de moda no Brasil, né? E tá lá um colarzinho feito por elas, um bordado, alguma coisa assim. Tem também as bordadeiras de Passira, no Pernambuco. Então, tem projetos muito interessantes. Então, olhando de fora, como eu falei, né, uma visão muito de quem não estudou, mas a impressão que eu tenho olhando de fora é que a intenção da Vale é: nós estamos aqui para todo mundo. A gente está aqui para todo mundo. E aí todo mundo faz parte dessa comunidade que a Vale cria, desde o engenheiro até o operacional ali, por isso usar o mesmo uniforme, né? E aí, quando a gente entende essa cultura ali, que eu acredito que exista dentro da empresa, ok, legal. Mas olhando de fora, o meu lado consultor estrategista de imagem, como que fica a hierarquia? Porque eu brinco, falo assim, né? Eu repito, eu brinco porque é algo que eu repito muito, 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 né? Mas não é brincadeira, é algo muito sério. Eu falo, se vista para o cargo que você ocupa. Para mim, não faz sentido um gerente, um dono de um laboratório se vestir como os colaboradores dele. Por quê? Eu preciso saber quem é quem através da vestimenta, porque a imagem é o primeiro impacto. Então, não sei como que é essa questão da hierarquia, né? Quem, os cargos mais altos, gerência, supervisão, eu não sei como que funciona essa questão da hierarquia dentro da Vale, como se é flexível, como que é isso, a comunicação interna, isso aí eu não vou saber dizer, mas né, o ponto negativo de ser o mesmo uniforme para todo mundo é a hierarquia e a falta de identificação. Quem é chefe, quem é líder, quem é supervisor, quem é operacional. Interessante isso que você trouxe, interessantíssimo. Quando nós vemos uma empresa fazendo essa padronização, a gente começa a pensar várias coisas. A identidade visual, passar essa unidade das pessoas. Quando você fala de energia, a própria CIMED traz essa questão do time, tem o líder lá que está em cima do time, vamos junto, galera, faz Uma coisa live. calorosa, né? O amarelo é caloroso demais. Fazer live todo dia de madrugada, tá. Não sei se eu concordo com tudo isso, não, mas eu só tô trazendo um exemplo. Mas eu lembro da Vale, quando eu morava em Belo Horizonte, que é a cidade que eu nasci, que tinha até aquele sonho, né? Muitas pessoas, nossa, eu quero trabalhar na Vale.
e eu quero usar aquela camisa. Eu já ouvi isso algumas vezes, sabe? Sim. E a mesma forma que lá em Belo Horizonte, ali na região de Contagem, Betim, né, região metropolitana de Belo Horizonte, eu quero trabalhar na Fiat, né? Tem essa identificação. Mas a Vale, além da empresa ser muito grande, ter um histórico muito grande com Minas Gerais e ser uma boa empregadora por conta de carreira, salários, status e tudo mais, tinha aquele desejo também, nossa, eu quero usar aquela camisa. E eu trabalhei em um hospital em Belo Horizonte que, de frente, tinha um prédio comercial muito bonito e tinha uma mineradora que eu não lembro o nome dela. Era uma mineradora infinitamente menor do que a Vale. E lá eles tinham a mesma coisa da camisa, talvez para concorrer, ou para se identificar, ou Uhum. até mesmo se inspirar. Eu achei muito legal isso, achei muito bacana. E isso traz, mas eu imagino que realmente deve ser bem complicado ali a questão da hierarquia. Não sei se aí vai, por exemplo, esse prédio aqui é só da diretoria. Não, esse andar aqui é da parte técnica, esse andar aqui é só a parte de finanças, contabilidade, controladoria, auditoria. Não, aqui é o marketing, é o comercial, é o time de gestão do relacionamento com o cliente, call center. Talvez tenha essa diferenciação, né? Mas eu acho que você trouxe Uhum. para a gente um ponto muito importante, até mesmo para o dono da empresa se posicionar como um empresário. Esse posicionamento dele não é igual de todo mundo, é diferente. Ele vai conversar com outra empresa, ele vai como empresário, ele vai se apresentar. Eu sou o fulano de tal. Eu sou o proprietário aqui da empresa, eu sou o diretor da empresa, eu cuido da operação da empresa, eu estou aqui para a gente poder alinhar como que vai funcionar e como que nós vamos te atender. Né? Isso faz uma diferença, Uhum. o posicionamento do empresário, se ele deixa um cartão de visita, ele entrega uma sacolinha com um presente, que vem ali uma garrafinha, um copo, um mousepad, um suporte, um porta-canetas de mesa. Isso faz a diferença, seja quem é o vendedor, o representante comercial, o gerente que está responsável. Então, isso tem que estar na cabeça das pessoas, tem que estar na cabeça do empresário, tem que ter uma estratégia por trás. É o que eu sempre falo de gestão, marketing, a área comercial. Tem que ter uma estratégia. Todo mundo Tem tem que que ter uma acordar de manhã estratégia. e com uma frase explicar que tem que ser feito. Nós, no início do ano, na consultoria, nós fizemos alguns planejamentos estratégicos e eu gosto muito de fazer, além das outras ferramentas, o Canvas Business Model. E tá lá, qual que é o seu diferencial, né? Qual que é a sua entrega? Aí tem um cliente meu que colocou, nosso propósito aqui é único, é vender consultas e exames a preço acessível. Ponto final. Até uma vez eu vi um podcast de um cara falando de branding, ele estava falando sobre aquele caso da Ryanair, que é uma companhia aérea low cost lá da Europa, muito parecida com a Gol aqui no Brasil. Qual que é o objetivo dos caras? É vender passagem barata. Tanto que o cara da empresa, não sei se é o dono, o fundador ou o CEO, ele tentou propor das pessoas viajarem em pé. Por qual motivo? Para caber mais pessoas e para diluir ainda mais o custo da O passagem. valor. Então você sai de uma capital para outra ali dos países, né? Lembrando que os países ali são do tamanho, talvez até menores do que estados brasileiros, então não tem poesia ali. É transformar o mercado aéreo. Não, gente, é passagem aérea barata. É para a pessoa Uhum. viajar de avião e não precisar, às vezes, pegar ônibus, trem, demorar mais, chegar ali rápido. Também não vai ter aquele luxo lá dentro. Talvez seja um pouquinho mais apertadinho, mas para quem só quer se deslocar e às vezes quer gastar mais dinheiro na experiência presencial, valeu a pena. Mas existe uma estratégia. Não, a nossa clínica aqui atende o público feminino e é mulheres entre 35 e 60 anos bem-sucedidas. Eu já vi isso aparecer em um plano de negócios que eu fiz. Uhum. Sim, Já eu acho apareceu. isso, eu acho fantástico essa questão da localização, né? Quando a gente vê, por exemplo, um laboratório dentro de um shopping, né? Que tem um horário de Sim, atendimento diferenciado. E aí, assim, isso é fantástico, porque isso aí foi para um público muito específico. E aí, o que que você vê? Ao mesmo tempo que você vê laboratório abrindo, você também vê laboratório, clínicas fechando dentro fechando. dos mesmos shoppings. Mas por quê? Porque faltou logística, né? Faltou entender para quem era aquilo ali. Então, Sim, por que que sim. para um dá tão certo e para o outro tá fechando?
Não é porque ter dentro de um shopping é ruim, mas será que faz parte da filosofia da empresa? Faz parte do objetivo e da missão dessa empresa? E aí é isso que vai Exatamente. fazer o diferencial. E aí, Luiz, nossa, esse papo tá tão bom, acho que a gente vai ter que voltar e fazer mais, hein? Vamos, vamos, vamos. Que Eu vou só pra deixar o gente. microfone para você encerrar. Ah, Fala do seu trabalho, por que que as pessoas têm que. Por que que as empresas precisam, em algum momento, e qual que é esse momento, contratar alguém para trabalhar essa questão da imagem? Pode vender seu peixe, mas além disso, por que que as pessoas devem fazer? Que aí a gente vai conseguir encerrar com chave de ouro essa nossa conversa aqui agora. porque para trazer exatamente a técnica entre nessa elaboração do uniforme, para a gente entender quem é o público, quem é a mensagem que a gente quer transmitir e qual é o ambiente. E fazer isso com técnica, né? Para finalizar, estou olhando aqui na minha colinha, porque eu fiz uma colinha aqui dos pontos dessa elaboração de uniforme que eu não poderia A deixar minha de está aqui falar. também, ó. Então, só para a gente, né? Vou até fazer uma retrospectiva aqui. Então, quais são os pontos importantes na elaboração de uniforme? Profissão, política da empresa, nível de interação entre cliente e paciente, entre cliente, paciente, colaborador, localização geográfica e estilo apropriado para cada tipo de corpo, valorização do corpo. E aí, muita gente vai falar assim: nossa, Lívia, mas eu tenho um funcionário que é gordo, um magro, um alto, um baixo. Onde que a gente consegue essa valorização? Nos acabamentos. Então, quando eu tenho, vou dar o exemplo Hum, aqui de uma camisa. Quando eu tenho uma camisa que seja uma camisa de tecido, uma camisa social, que eu tenho uma costura simples, ela vai vestir muito bem aquela pessoa que tem, né, ali o ombro certinho, o ombro reto, ok, vai vestir bem. Quem tem o ombro mais caidinho, quem tá, né, tem o ombro mais caidinho, não vai ficar tão legal. Porque vai realçar aquela, vai desvalorizar o tipo físico. O que a gente pode fazer então? Vamos fazer uma camisa que tenha mais estrutura, que tenha uma costura dupla aqui para impedir isso, que aí vai ficar bem hum, tanto num corpo como no outro. E aí, por que às vezes as pessoas falam assim, ai, roupa de alfaiate valoriza mais o corpo? Porque são peças que têm detalhes mais elaborados. Então, investir na qualidade do acabamento e da modelagem faz muita diferença na construção desse uniforme, na valorização do colaborador, da imagem do colaborador. E o que é muito importante, né? É sempre pensar quem é o público, como que esse público vai entender esse uniforme? Qual a mensagem eu quero transmitir? É algo mais dinâmico, mais moderno? É algo mais sofisticado, mais sério, mas que ao mesmo tempo causa um distanciamento, né? E qual é o ambiente? Porque não faz sentido ter um uniforme lindo, maravilhoso, se não combina com aquele ambiente. Ou o contrário, né? Eu já entrei em clínicas muito lindas que o colaborador estava de camiseta. E aí não uai, combina. meu Deus. E aí não combina. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né? Comecem a ser intencionais. A imagem não é uma das últimas coisas que tem que ser trabalhada. A imagem tem que ser trabalhada primeira, porque é o primeiro impacto. Mas precisa desse trabalho em conjunto aí com o Luiz, que é estrategista, para poder trazer, né, quem é a empresa para refletir isso na imagem. Então, é uma via de mão dupla. A imagem tem que refletir os valores, as estratégias, os posicionamentos dessa empresa, e não adianta só ter posicionamento, ser legal, e a imagem não está coerente com aquilo ali. Então, eu sempre falo que é um conjunto mesmo, e é muito importante ter técnica para isso, para não errar, para não fazer errado, para não correr o risco de fazer errado. Muito bom, Lívia. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por vir aqui conversar com a gente esse papo super gostoso, esse assunto tão importante. Por que que a gente luta tanto, né? Eu sei que você trabalha demais da conta, eu trabalho demais por aqui, porque nós acreditamos que as empresas podem ser melhores.
melhores para os seus colaboradores, melhores para os seus clientes e principalmente melhores para sócios e acionistas. Por quê? Porque o objetivo final de uma empresa é dar lucro. Ela não muitas empresas, existem ONGs, é claro, elas conseguem fazer esse trabalho muito bem, mas a missão de uma empresa é gerar caixa, não tem outra missão. Uhum. Se ela quiser investir, quiser crescer, aumentar o lucro, ela precisa gerar caixa, se reinvestir na operação para que ela consiga ter um retorno melhor. Então eu sei que assim como você, eu também acredito que as empresas podem ser melhores. E fala rapidamente aqui para a gente encerrar, quais são suas redes sociais para as pessoas conhecerem o seu trabalho? Meu Instagram é Lívia Vestida de Intenção, né? Intencão vai escrever, né? Eu tenho um método de consultoria que é um método baseado no vestir de intenção. Então, mais do que é feio ou bonito, eu falo qual que é a estratégia, qual que é a intenção. Então, qual que é a intenção da empresa, qual que é a intenção do médico, e aí o meu trabalho é transformar a sua intenção em elementos de imagem na imagem. Muito bom, muito bom. Gente, o trabalho da Lívia é maravilhoso. Vou deixar os links aqui na descrição aqui do nosso vídeo. Então sigam ela, acompanhem o trabalho dela. Tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês e, de repente, descobrir ali o melhor momento para colocar ela dentro da empresa. E para quem gostou desse bate-papo, quero convidar mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe perguntas ou comentários, falar que você concordou ou não concordou com o que foi dito aqui. O espaço é aberto, a gente quer ouvir a opinião de vocês. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau!